Olá, 1h30, estamos ao vivo com o programa Assembleia Agora. Bom, gente, a gente vai começar hoje o programa aqui ao lado, no Salão Júlio de Castilhos, está acontecendo uma dupla homenagem. Primeiro, o ex-governador, senador Pedro Simão, recebendo a medalha da 56ª legislatura. E o vice-governador Gabriel Souza recebe a medalha do Mérito Farroupilha. Aí sim, imagens ao vivo da nossa transmissão no YouTube. E quem está acompanhando e vai conversar com a gente ao vivo agora é o nosso colega Maureci Filho, no momento que o governador, vice-governador Gabriel Souza está aí e já recebeu a medalha do Mérito Farroupilha. É isso, né? Maureci Filho inteiro na tela. Boa tarde, Marcelo, Bárbara, Christian, Matheus e aí a todos que acompanham o Assembleia Agora. É isso mesmo, Marcelo. Poucas vezes eu lembro de ver o Salão Júlio de Castilhos e os corredores aqui do primeiro andar da Assembleia Legislativa tão lotado, Marcelo. Afinal de contas, o MDB completa neste 24 de março 60 anos, né? E por isso algumas homenagens organizadas aqui na Assembleia, entre elas este evento que deixa o Salão Júlio de Castilhos totalmente repleto de pessoas, de figuras conhecidas aí da política, ex-deputados, ex-governadores, né? Muita gente presente, afinal de contas uma legenda muito grande e que ao completar 60 anos o MDB se consolida aí como o partido com mais tempo de atividade ininterrupta no cenário nacional hoje. E as medalhas aqui, duas propostas. A proposta do deputado Vilmar Zanquim, uma medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta honraria do Parlamento Gaúcho, entregue ao vice-governador Gabriel Souza, e depois também uma medalha da 56ª legislatura, proposta pelo deputado Thiago Simon, ao ex-governador, ex-senador Pedro Simão. E para nós, né, Marcelo, e todos que acompanham e vivem de perto a política, principalmente a política gaúcha, o nome de Pedro Simão dispensa apresentações. Pedro Simão, que já foi senador lá entre 78 e 86 e depois voltou ao Senado para 3 mandatos consecutivos entre 91 e 2015. Foi governador do Rio Grande do Sul entre 1987 e 1990 e ele tem simplesmente 6 décadas de atuação política, 60 anos dedicados à política gaúcha e brasileira. Então é uma contribuição aí sine qua non do ex-governador e ex-senador Pedro Simão, que na tarde desta terça-feira, 24 de março, aos seus 96 anos de idade, Pedro Simão, portanto, é homenageado aqui na Assembleia Legislativa com a medalha da 56ª legislatura, e isso por si só justifica aí o número expressivo de pessoas, de autoridades, de figuras públicas e políticos que se fazem presente aqui no Salão Júlio de Castilhos. Nós estamos acompanhando essa movimentação aqui nos corredores e uma cena muito curiosa, Marcelo, que eu quero compartilhar aqui para a gente que está acompanhando, é que nós entrevistávamos o deputado Thiago Simão e antes da entrevista ele conversava com os assessores perguntando: cadê o pai? Estou preocupado com o pai chegou, claro, o pai, o senador Pedro Simão, homenageado com 96 anos, e isso justifica todo o cuidado, não do deputado, mas aí o cuidado de filho para com o pai, uma situação inusitada aqui dos bastidores desta homenagem dupla que acontece aqui no Salão Júlio de Castilhos, às nossas costas ali, né, com a medalha que já foi entregue para o Gabriel Souza, aí um nome também com 27 anos de militância partidária aí da nova geração do MDB, já é atualmente vice-governador e um dos nomes antigos aí do partido, uma referência, um farol, né, da política, principalmente do MDB, o Pedro Simão, que é um símbolo aí dos 60 anos do movimento democrático brasileiro. Então, essa medalha da 56ª legislatura, que posteriormente será entregue aí ao Simão, e a preocupação do pessoal, inclusive do cerimonial ali, Marcelo, é de que o evento, a solenidade flua com uma certa velocidade, né, com uma certa agilidade, afinal de contas nós teremos sessão depois, e para o pessoal ocupar os lugares ali, olha, não foi fácil de organizar, porque realmente muita gente de pé, não há
assento suficiente ali no salão para todas as pessoas que estão presentes aqui hoje no Parlamento Gaúcho, acompanhando esta homenagem muito bonita, né, no dia do aniversário de 60 anos do MDB, homenageados, portanto, Gabriel Souza com a medalha do Mérito Farroupilha e o ex-governador e ex-senador Pedro Simon, aos 96 anos de idade, homenageado com a medalha da 56ª legislatura do Parlamento Gaúcho, Marcelo. Maurici, muito bom, viu, Maurici? Eu vejo que você não tem problema nenhum não ter TP. É impressionante. Bom trabalho, bom trabalho. E só para completar aqui as informações, quando eu voltava do banheiro, né, do toalete, que fica num corredor aqui para você que está em casa, vinha na sua cadeira de rodas, ele que é cadeirante, né, o ex-senador e ex-governador Pedro Simon. Christian. Não, eu acho que para nossa geração, sem medo de errar, né, Marcelo? Uma das 5 figuras políticas mais importantes do Estado, para nossa geração, isso é certo, né? Com certeza. Eu, aqui do Rio Grande do Sul, colocaria ao lado dele Alceu Colares, mas faleceu. Então, Olívio Dutra, com certeza também. Enfim, temos que bom que ainda em vida está se prestando esta homenagem. Maurici, mais detalhes no Jornal da Assembleia. Só que lá você vai ter eu fico imaginando num jornal diário, assim, 15 minutinhos, eu acho que ia dar um bloco. Mas valeu, muito bom trabalho, Maurici. Abraço. Muito obrigado. E poucas vezes a gente viu o Salão Júlio de Castilhos tão cheio. O ex-governador Pedro Simon e o atual vice-governador Gabriel Souza receberam medalhas. A solenidade fez parte das comemorações pelos 60 anos de fundação do partido MDB. Em qualquer lugar do Rio Grande do Sul e do Brasil onde se fale em política, o nome de Pedro Simon dispensa apresentações. Vereador em Caxias, deputado estadual, chegou ao Senado entre 1978 e 86 e depois ao governo do estado entre 1987 e 1990. Depois voltou ao Senado para mais 3 mandatos consecutivos entre 1991 e 2015. E pelos seus mais de 60 anos dedicados à política, na tarde desta terça-feira, 24 de março, Pedro Simon, aos 96 anos de idade, foi homenageado aqui no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa com a medalha da 56ª legislatura do Parlamento Gaúcho. Eu estou em casa, me criei aqui e sou filho da casa. Eu acho que essa homenagem é homenagem a todos nós. Acho que essa Assembleia é única no Brasil, com a sua garra, com a sua luta, com a sua capacidade, com a sua competência. E eu agradeço com muita humildade. Eu sou mais um aqui, trabalhando pela nossa Assembleia Legislativa e pelo nosso governo. A cerimônia lotou o Salão Júlio de Castilhos. O espaço foi completamente tomado por parlamentares e autoridades de diversas instituições. Convido o deputado Thiago Simon e o presidente deputado Sérgio Pérez para proceder à entrega da honraria. E se alguém imaginava que o homenageado iria economizar nas palavras, se enganou. Por volta das 13h30 do dia 24 de março de 2026, assim como nos velhos tempos, Pedro Simon empunhou o microfone e discursou para a história. Onde o MDB, durante um ano, elaborou a nova Constituição. E essa, ao lado da ditadura, da violência, do arbítrio, de uma Constituição roxa de vergonha, nós elaboramos a nossa Constituição livre, democrática, aberta à sociedade brasileira, com apoio total e com avanço para a sociedade. Isso nós fizemos. E nessa caminhada nós somos. E nessa caminhada nós estamos e chegamos no dia de hoje. A hora que nós estamos vivendo é uma hora difícil. É uma hora dramática. As vozes se levantam, são as mais disparadas. Nós temos mais de 20, 30 partidos.
que nasce até com boa intenção, com bom desejo, com boa vontade. Mas a arcadia da organização leva a um campo difícil. Nesse campo que está aí, o MDB é olhado como um esquisito. Um velho que está ali para estar ali, está ali porque está ali, ainda não diz por que ficou. Podia ter morrido. Que ingenuidade. Essa gente que a sua voz não representa nada, que não tem conteúdo, que não tem pensamento, que não tem fé, que não tem passado e não tem futuro. Não que o MDB queira se fazer presente, nem que o MDB queira se impor, não que o MDB não queira abrir a democracia e a liberdade para todos. Mas o Brasil pelo qual nós lutamos, o Brasil pelo qual nós construímos essa realidade, o Brasil pelo qual nós afastamos a ditadura, o arbítrio, a violência, o Brasil que está aí nessa liberdade, é o Brasil de todos. O proponente da homenagem, deputado Thiago Simon, disse que o ex-governador inspira novas gerações a acreditarem que é possível fazer política com dignidade. O governador Pedro Simon, ele se tornou uma referência política nacional, tem uma trajetória política de luta pela democracia, pela liberdade, que marcaram a consciência política do nosso país. O senador, ele tem uma pauta de combate à corrupção, à impunidade, encarnou as grandes lutas, o anseio de justiça e tem mostrado pela sua coerência entre aquilo que ele fala, aquilo que foi a sua vida pública, não é? Ele inspira gerações a acreditarem que é possível fazer política com decência, com dignidade. No dia em que o MDB completa 60 anos, 2 homenagens aconteceram aqui no Salão Júlio de Castilhos, contemplando diferentes gerações do partido. Da geração mais antiga, o ex-senador e ex-governador Pedro Simon foi o homenageado. E da mais nova geração da legenda, o ex-presidente da Assembleia Legislativa e atual vice-governador do estado, Gabriel Souza, foi agraciado com a mais alta honraria do Parlamento Gaúcho, a Medalha do Mérito Farroupilha. Na condição de ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-líder do governo do estado aqui nessa casa, e agora como vice-governador do estado, fico extremamente lisonjeado, né, honrado com essa condecoração, que é proposta pelo deputado Zanquim, mas é apoiada, não é, aprovada, melhor dizendo, por todos os deputados estaduais em nome da Assembleia Legislativa. 27 anos de militância partidária, política e, enfim, acho que dei minha contribuição em muitos sentidos e quero ainda dar minha contribuição, não é, para o futuro do Rio Grande, se Deus quiser. E acho que a medalha ela valoriza muito o nosso trabalho, só nos dá mais ânimo ainda para continuar. E paralelamente ainda, de brinde ainda, né, ganhar homenagem ao lado do senador Pedro Simon, que é uma referência para mim, o farol aí da política nacional, símbolo de ética, de retidão na vida pública. Então também muito me alegra, né, estar acompanhando ele nesse dia que ambos, nós dois, somos homenageados. E para finalizar ainda, os 60 anos do meu partido, o PMDB, que é o partido da minha vida, o partido que eu me filiei com 15 anos de idade, que não é qualquer partido que tem 6 décadas de atuação ininterrupta no Brasil. Gabriel Souza tem uma destacada formação acadêmica e na sua trajetória política conta com cargos de liderança partidária, mandatos parlamentares e a própria presidência da Assembleia Legislativa. O proponente da homenagem foi o deputado Vilmar Zanquim. O parlamentar ressaltou que o homenageado representa a nova geração de lideranças do MDB. É um líder jovem, muito atuante, competente e tenho certeza que ele é a síntese daquilo que é esta nova geração de lideranças do MDB. Competência técnica aliada à sensibilidade política que reproduz os valores que são dos nossos precursores, como Pedro Simon, Ibsen Pinheiro, José Fogaça e tantos outros que ajudaram a fazer o MDB ser uma referência de partido regional no Brasil.